Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao nosso webinar. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre Zorro Analytics, né? Vamos falar sobre análises poderosas, como tomar decisões baseadas em dados, né? Nossa ideia aqui é demonstrar um pouco, falar um pouco sobre análise de dados, ciência de dados, né? Eu espero que todos consigam. Estão vendo a minha tela aqui? Estão vendo a minha apresentação? Mandem um joinha. Se todos conseguem ver minha apresentação, estão ouvindo bem minha voz? Então, perfeito, gente. Bom, meu nome é Leandro Garcia, tá? Eu sou um Zorro Dev Specialist, atuo com a Zorro há mais ou menos desde 2012, então, como já especialista em Zorro, como usuário desde 2007. Então, eu conheço um pouquinho aí das soluções da Zorro já há um tempinho, tá? E o que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse nosso webinar? Não vamos fazer uma coisa só falar de ferramenta, nós vamos falar também de conceito. Então, a ideia é que esse webinar ele dê um pouco de conceito para todos e também fale um pouco da ferramenta que nós utilizamos, tá? A primeira eu vou falar um pouquinho da cultura de dados nas empresas, tá? A gente vai falar um pouco de data-driven. E depois vou falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro. E o que é o Zorro Analytics mesmo e o Zorro Data Prep, né? E também eu vou criar um dashboard para vocês e a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, nesse período aí de mais ou menos uns 45 minutos a uma hora, eu vou estar com vocês aqui passando o máximo de informação possível sobre o item que é dados, tá, gente? Quando a gente fala de cultura de dados, é natural, você já tem ouvido falar sobre um conceito chamado data-driven, né? Por favor, mande um joinha, quem já ouviu falar desse conceito de data-driven. Ótimo. Espero que acho que todos que estão aqui, as suas empresas já são data-driven, né? Já estão aqui voando, né? Com esse conceito de dados, né? Mas uma coisa que é importante, passar um pouco de conceito, né? Quando a gente fala de data-driven, hoje ele se tornou mais importante ainda. Por quê? Porque a gente tem falado muito sobre IA. Nós temos falado demais sobre vamos implementar IA dentro das empresas, vamos trabalhar com IA, vamos criar IAs, né? A parte de inteligência artificial. Mas inteligência artificial ela começa mesmo com dados. Uma vez que você tem uma cultura já de dados bem elaborada dentro da sua empresa, você com certeza vai ter sucesso na implementação de uma solução de IA. Então, só que, para entender essa cultura de dados, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Um pouquinho de informação. Quando a gente tem, dentro de um processo de data-driven, a gente separa as empresas, né, tem 5 categorias muito importantes. Uma que é a negação de dados, né, o data negation. É realmente aquela empresa que eu brinco que é aquela que escreve tudo no papel de pão, não há um dado, não tem uma gestão nenhuma de dados, não sabe, só vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. O máximo aí é que quando alguém perguntar quanto foi as vendas do mês, vai lá nas notas fiscais e vê a quantidade de vendas que foi acontecido nesse mês. Hoje eu vejo que cada vez mais essa primeiro estágio ele já nem existe, as empresas já estão nascendo já com um nível de maturidade um pouco maior de dados. Mas se a gente falar de 15 anos atrás, isso era uma coisa normal, tá? A gente também tem a parte de data curious, né? Ou curiosidade sobre os dados. Que você tem aí as empresas que elas possuem até um dado. Tá? Até eu brinco que elas não têm um banco de dados, mas sim um bando de dados. E elas começam a fazer o quê? Elas têm uma curiosidade. Ela olha e fala assim, esses dados, mas a gente não gera um KPI para os dados, não consegue
não faz uma filtragem desses dados, não trabalha esses dados. Esses dados são armazenados em vários softwares e eles não são tratados. Na verdade, uma vez ou outra sai uma planilhinha aí em Excel e essa planilhinha ela vai indicar, por exemplo, um indicador ou outro, tá? E tem o data try, né, que é a hora que você começa, né, uma empresa começa a testar os seus dados, né? Ela começa a usar o dado para alguma coisa. Muitas das empresas, até brasileiras, hoje estão nessa etapa, né, que eu começo a ter relatórios mais específicos, eu começo a ter definições dos meus dados para determinadas perguntas. Então, eu consigo, por exemplo, ter relatórios específicos para uma determinada pergunta e eu começo a testar esses relatórios, né? Então, por exemplo, como foi as vendas do mês passado em relação ao mês anterior, ao fevereiro do mês anterior, do ano anterior. Então, eu consigo ver e falar assim, puxa, eu tive um crescimento ou não. Então, você tem essa parte da data try. Aí tem o data safety, né? Ou é a hora que começa a qualquer decisão que você tomar, você já começa a influenciar com os seus dados. Então, quer dizer, você começa a ter um passo prévio ao data-driven, que é você usar o dado para justificar suas decisões. Então, por exemplo, vamos fazer uma compra do nosso estoque, mas sabendo de um determinado produto, mas sabendo que esse produto realmente, em 30 dias, ele acaba do estoque. Isso baseado nos dados. Então, eu já começo a ter uma gestão, uma maturidade de dados muito grande. E quando eu falo já de data-driven, aí é a hora que eu estou falando de uma empresa que realmente toda e qualquer decisão ou toda e qualquer orientação é feita baseada em algum dado. Então, quer dizer, eu começo a direcionar a minha empresa toda baseado em dados que eu já tenho do meu passado, do meu presente ou do meu futuro, que com isso eu consigo tomar as decisões mais corretas ou a melhor decisão naquele momento. É importante que esse tipo de maturidade ela ajuda na competitividade das empresas. Então, o fato de lançar um produto mais rápido, o fato de você ter uma gestão melhor dos seus custos, eles vão de acordo com a sua maturidade de dados, tá? E aí vem uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo dos nossos bancos de dados e bandos de dados. Números são o que são, e não que nós queremos que eles sejam. Então, não adianta. Número como eu falo, é matemática. Ela é o que é, ela não vai ofender ninguém, ela vai apresentar o que é. E com isso, nós temos que ter a capacidade de poder reverter ou entender aquele dado ou trabalhar aquele dado. Então, geralmente, o que você tem aqui é que quando a gente fala de cultura de dados, a gente está falando de tomada de decisão, nós estamos falando de preparar a empresa para uma inteligência artificial, nós estamos preparando a empresa para a indústria 4.0. Então, basicamente, quando a gente falar de dados, a gente está falando de preparar a minha empresa para o próximo passo, né? E aí vem uma coisa que é muito importante falar. Vamos falar do passado. É interessante você saber que sempre quando você monta um dashboard para preparar os dados da sua empresa, é interessante você ter uma visão de passado, é interessante você ter uma visão de presente e é interessante você ter uma previsão do seu futuro. Sim, é a nossa famosa bola de cristal. Nós precisamos sempre ter as 3 visões bem detalhadas. Por quê? Quando a gente fala de passado, a visão de passado, ela faz o que para nós? Ela gera uma identificação das tendências. Eu consigo ter, em cima dos meus dados históricos, saber qual a tendência de uma determinada pergunta que eu faça. Porque tudo você vai perguntar ao dado. Então você começa a ver o quê? Que tendência vai
uma determinada ação. Por exemplo, eu quero vender no Nordeste um determinado produto que hoje vende bem no Sudeste. Eu consigo, com os dados históricos, saber se aquele produto vai ter o mesmo desempenho que vai ter no Sudeste ou se eu vou ter que remodular esse produto para atender o Nordeste. Então, eu consigo ter isso. Outro ponto, eu consigo ter dados históricos para comparar performance. O que performou no passado, o que eu espero performar agora. Então, quando eu falo de passado, dados passados, eu consigo gerar métricas de performance. Tá? Com isso, eu consigo tomar decisões já com meus dados. Porque uma vez que eu tenho todo um histórico, eu consigo já analisar, ter uma visão um pouco mais analítica para me ajudar em uma determinada decisão. Aí eu já começo aqui a pensar numa decisão baseada em dados. E com isso eu começo também a definir minhas metas mais realistas. Eu começo a ter metas mais interessantes. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais na área de vendas, né? Nunca vendemos 100 mil reais de um determinado produto. E aí eu ponho uma meta de 200, eu teria um problema com essa meta. Ou eu vou investir mais ou não. Só que se eu tenho esses dados antigos, né, esses dados históricos, eu consigo saber, por exemplo, que se eu investir 10 mil em marketing, eu consigo chegar a 100 daquele produto, porque isso já aconteceu. Ou chegou o próximo. Então, com os dados históricos, eu também consigo o quê? Saber quais as minhas ações e ter metas mais realistas. E também eu consigo fazer ajustes na minha estratégia. Focado no dado histórico, eu consigo ver, por exemplo, se o planejado tem realmente probabilidade daquilo acontecer. Então, o passado ele é muito importante a gente falar de dashboards do passado. É o nosso dado histórico, é a nossa riqueza, é o nosso ouro dentro de uma empresa. E o nosso presente? O nosso presente, ele serve para quê? Primeiro, para monitorar em tempo real o que está acontecendo. Então, o dado presente, ele sempre vai estar com um foco de monitoria, porque os dados históricos, eles sempre base para decisões. Os dados presentes, eles vão basear em quê? Em monitoria, saber o que está acontecendo naquele momento, tá? Também dá para eu criar alertas e ajustes de estratégia no momento certo. Com o dado vendo um dashboard no presente, eu consigo saber, por exemplo, se eu tenho que mudar rapidamente uma estratégia. Eu consigo ver se o que foi definido, eu consigo medir que aquilo realmente vai acontecer, está acontecendo ou eu realmente estava muito fora da realidade do que eu estava esperando. Com isso, eu consigo gerar aqui um ajuste da estratégia. Tendo isso, eu tenho uma melhora na eficiência operacional. Consigo mensurar essa melhora nos ajustes de estratégia e saber que aquela história, estamos indo para o caminho certo. Então, eu consigo, tendo aliado o dado do passado junto com o dado do presente, eu começo já a ter uma ferramenta poderosa aqui, né? Eu já começo a ter uma orientação para o meu negócio que realmente ele já vai ser um diferencial em todo momento. Só que quando eu falo já de presente, futuro e tudo, eu vou falar uma coisa que é o seguinte: eu, por ter o dado do passado, eu tenho histórico das minhas tendências. Então, basicamente, eu tenho um controle do que é mais tendencioso ou não para um determinado produto ou uma determinada ação que eu vou fazer. E isso eu conheço também a minha performance. Com isso, com esse dado passado, eu conheço a minha performance. E consigo medir com o meu dado presente, em tempo real, que eu tenho a minha visão do que está acontecendo.
E o futuro serve para quê? Para eu gerar modelos de previsão. Então, baseado no que está no passado, tendo o que está agora acontecendo, eu consigo gerar modelos de futuro. Eu consigo criar previsões. Então, lembre-se, gente, sempre quando a gente fala aqui, a gente sempre fala que é interessante você ter sempre uma visão de dashboard, tendo uma visão do passado, tendo a visão do agora e tendo a previsibilidade do futuro, né? Eu sabendo o que eu posso prever ou não, tá? Aí até puxando um pouco a sardinha para o produto que a gente vai demonstrar aqui, ele tem uma parte de Code ML que faz eu trabalhar com os dados no futuro, eu criar previsões usando Machine Learning. Que aí entra, olha só, aí a gente já começa a falar, quando a gente fala de previsão, a gente fala de Machine Learning, que é um passo para a IA. Então, sempre vocês vão... A IA e dados, elas vão estar ligadas sempre. Elas estão unidas junto nesse ponto, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, do Zoho Analytics. Na verdade, o Zoho Analytics é uma plataforma de BI da Zoho, tá? Ela vai fazer análise de dados, ela vai coletar dados, ela vai analisar, vai visualizar, vai criar visões, vai criar KPIs, vai criar até previsões para que você possa tomar a decisão com o seu dado. Então, ele faz a parte de demonstração do dado. Ele faz até um tratamento do dado, mas ele também faz a parte de demonstração. Então, ele vai criar os quê? Os seus dashboards do passado, do presente e do futuro. Cada um da forma que você bem entender. E também eu vou falar aqui do Data Prep. O Data Prep ele entra numa coisa que a gente chama de Data Transformation, né? A gente começa a falar de que ele vai capturar o seu dado, porque às vezes o dado ele vem de uma forma totalmente diferenciada, com necessário correções ou não padronizações, e ele consegue fazer toda essa parte de preparação, de limpeza, de transformação do dado para ir para uma tabela, tá? Então, com isso, ele consegue organizar as fontes de dados, tá? Até para que você possa ter o seu dado mais coerente na entrega, né, do dado que você vai precisar para o seu dashboard, tá? E agora eu vou mostrar para vocês isso funcionando, dando um pouco desse conceito que nós fizemos até agora, tá? Essa é o que eu falo, é a parte mais prática da nosso webinar, né? Eu queria saber se todos estão vendo aqui agora a tela do Zoho Analytics, aqui. Se conseguem ver essa tela. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? A ideia, eu vou pegar duas fontes de dados, tá? Uma de preço e outra de vendas. Dessa fonte de dado, eu vou criar dois relatórios bem rápidos. E depois, esses relatórios, eu vou criar um dashboard com 2 KPIs. A ideia é mostrar que quando a gente fala de BI, ele não é complexo. Dá para a gente fazer. O que é complexo, eu sempre falo, quais as perguntas que nós vamos fazer, o que nós queremos dos dados. Então, geralmente, essa é a parte mais complexa. Mas aqui eu vou estar mostrando para vocês que em ferramenta não é tão complexo, tá, gente? A primeiro ponto, eu vou importar meus dados. Com o Zoho Analytics, eu posso trabalhar com o quê? Com várias fontes. Eu posso ter desde as planilhas em Excel, tá? Até ferramentas de mercado, tá? E posso agora trabalhar com conjunto de dados externos usando ZIA, tá? ZIA e OpenAI, tá? Então eu consigo aqui também usar já o dado pré-trabalhado com IA, tá? Mas aqui, ó, podem ver que ele usa até do Facebook, do Salesforce, posso pegar das ferramentas do Zoho, da Sage. Eu posso trabalhar aqui com o conector que bem eu entender, tá? Eu venho aqui, ó, e eu vou criar um primeiro espaço de trabalho.
Dentro do Analytics, eu tenho que criar primeiro um espaço de trabalho, depois eu crio as fontes de dados, para depois eu começar a criar relatório e criar dashboard. Então, a primeira coisa que eu vou criar, eu vou importar uma fonte para ele criar o que a gente chama de espaço de trabalho, que é onde vai ficar o conjunto de fontes de dados, o conjunto de relatórios e o conjunto de dashboards. Eu posso ter mais que um dashboard, tá? Aqui eu vou chamar de webinar, tá? E vou escolher um arquivo aqui, o meu primeiro arquivo de fonte, tá? Eu vou escolher esse arquivo de vendas, né, de sales, tá? Daqui como próximo. E ele me mostra a tabela aqui. Eu peguei uma tabela bem... Está em inglês mesmo, é um dado exemplo. Mas aqui, ó, peguei essa tabela. Ele só tem uma folha de dados. Se eu tivesse várias abas, ele ia me mostrar várias abas aqui também, que eu pudesse separar também em várias fontes também. Vou aqui dar um próximo. Eu vou dar um nome da minha tabela. Vou chamar minha tabela de vendas, tá? Eu vou chamar de vendas aqui. Eu vou pôr em português, tá? Aqui eu estou definindo que o primeiro linha é as colunas, os nomes das colunas. Então seria a tabela. Então aqui, ó, data, região, e eu vou criar aqui. E ele me fala um resumo, ó, de quantas colunas, quantas linhas. Pode ver, ó, que 756 linhas ele importou rapidamente, tá? Com isso, ó, eu tenho aqui minha tabela. O Zorro Analytics, ele trabalha muito com a parte de A. Então, ele fala que ele pode gerar relatórios automaticamente. Ele já tem algumas visões prévias. E ele fala, olha, você quer? Eu tenho uma sugestão, eu posso já criar. Eu vou falar para vocês, eu vou fazer na mão. Eu sou teimoso, eu vou querer fazer na mão, eu não quero ajuda. Aí eu falei não aqui. E eu venho aqui, ó, eu tenho todas as minhas tabelas, vão estar aqui em dados, tá? Então, se eu vou explorar aqui, ó, eu posso ter aqui todos os meus componentes, tá? Então, aqui vai estar ele vai demonstrar para mim todas as tabelas, todos os relatórios, todos os dashboards aqui. Aqui em painéis é onde eu vou ter os meus dashboards, somente meus dashboards. Em relatórios, somente os meus relatórios, tá? E dados aqui, somente as minhas tabelas. E aí eu tenho aquela parte de perguntar as IA, que eu posso fazer perguntas, ainda está em inglês, que ele me faz o quê? Meus gráficos de acordo com as minhas perguntas que eu fizer. Ele já mesmo cria os gráficos, tá? A gente vai usar um pouquinho dele depois. Eu vou importar mais uma tabela, tá? Aí eu vou trabalhar aqui nova tabela, importação de dados. Olha, ele me abre aquela tela novamente. Eu vou subir mais um Excel, tá? Agora eu vou chamar de preço e vou subir a minha planilhinha aqui de preço, tá? Ele vai fazer aquele mesmo processo, então a gente vai fazer até um pouquinho mais rápido, tá? E vou criar aqui minha tabela, que também dá a mesma quantidade lá de itens. Ele faz sempre a mesma pergunta, tá? Então, agora, eu tenho duas tabelas, tá? Então, eu tenho a tabela de preço e eu tenho a tabela de vendas. Agora, eu vou criar um relatório aqui, uma pivot table para a minha tabela de preço. Para eu saber como a minha tabela de preço vai... eu vou demonstrar ela de forma mais tranquila, tá? Eu vou usar ela como uma pivot table mesmo. Eu venho aqui em relatórios, eu crio um novo relatório, eu tenho a visualização de mapa, que aí seria a parte de gráfico, eu tenho as tabelas de pivot tables, né? Eu tenho a visualização de resumo e eu tenho também as visualizações tabulares, tá? Eu vou usar aqui uma exibição de pivô, vou definir que a tabela é preço, tá? E vou criar aqui. Basicamente, ele vem para essa tela, onde ele tem o quê? Os três campos aqui, que tem na minha tabela inicial. Ele aqui, ele não tem ainda um título definido para meu pivot table, então vou criar aqui, vou chamar de
relatório de preço, tá? E aqui ele vai trabalhar o quê? O conceito dinâmico. Então, onde eu vou ter o dado de coluna, o dado de linha e realmente os dados, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer dois exemplos, duas brincadeiras aqui com os dados. Eu vou primeiro pegar aqui, ó, produto, categoria, e vou colocar aqui o custo aqui, tá? E vou gerar. Olha que interessante, ele pegou as categorias, olha, ele criou as colunas das categorias e o total de custo dela. Aqui ele fez o quê? Uma somatória. Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso ter somatória, eu posso ter desvio padrão, eu posso ter contagem. Eu mantive a somatória. E se eu jogar aqui o produto aqui, ó, em real? Tá? Ele até já colocou aqui. Aí, olha que interessante, ele vai me criar a lista, né? Cada linha aqui é um produto que está numa categoria. E aqui eu tenho o custo, ele entra na categoria. E se eu jogar aqui a categoria para cá? Olha como que ele fica, meu pivot table. Então, eu consigo, ó, na linha, eu tenho produto, categoria, eu tenho os produtos, então, da categoria que eu tenho aqui, eu tenho tais produtos e eles têm aqui o preço deles. Dessa forma, não fica melhor a visualização? Fica. Então, eu criei aqui minha tabela, tá? Meu relatório de preço está feito. Se eu pegar a visualização, é assim que saiu esse relatório, tá? Bacana. Então, agora eu já tenho um relatório. Agora eu vou criar um outro gráfico. Eu vou criar um gráfico baseado nas minhas vendas. Então, eu venho aqui na visualização, eu vou pegar aqui vendas, tá? Dar um OK aqui, e eu vou pegar um gráfico. O primeiro gráfico que eu vou ter aqui é dos custos. Então, eu vou ter aqui os produtos, né? As categorias de produtos, eu vou pôr aqui como eixo X, e eu vou pôr aqui o custo dos produtos, tá? E ele vai me gerar um gráfico. Eu quero um gráfico de linha aqui. Então, eu vou definir aqui que eu quero esse gráfico de linha. Então, aqui eu tenho custo por categoria, do que eu gastei. E eu quero saber o quanto que eu de venda. Então, eu vou pagar aqui, vou fazer mais um eixo aqui, ó. Então, eu tenho, ó, eu tive um custo 34 e tive um total de vendas de 133. Eu tenho aqui bonitinho de cada linha, tá? E ele já criou aqui para mim. Consigo criar filtros, tá? E consigo também ter filtros que o usuário vai colocar nos dados. E eu posso ter, até aqui, eu clico aqui, eu posso ter uma análise e adicionar análise de custo, posso adicionar análise de soma. Isso para quê? Para definir anomalias, tá, gente? Então, eu tenho todo esse item dentro do meu dentro do meu gráfico, tá? E eu vou criar aqui, ó, gráfico de vendas, tá? Posso mudar, tenho como mudar a aparência, mudar a cor, isso aí eu posso fazer todo momento, fazer todo esse trabalho aqui, tá? Como a gente está falando de um webinar, às vezes o processo é rápido, então eu vou estar dando uma visão para vocês dessa criação. Então, agora, ó, eu tenho um gráfico de vendas e um gráfico de relatório. E tem minhas tabelinhas aqui, bonitinhas de dados. Agora eu vou criar meus painéis, tá? Antes disso, eu vou perguntar a Zia, ó. Eu vou falar aqui, ó, eu quero saber, Zia, me dá um total de vendas. Até ele me dá sugestões aqui, ó. E ele me criou, ó, o total de vendas que eu vendi totalmente. Ah, vou mudar aqui minha pergunta aqui e eu vou querer. Vamos lá, Zia, eu vou fazer mais, vou pegar aqui perguntas sugeridas e vou querer saber, por exemplo, as vendas do primeiro quarter. Ó, ele já me define aqui as menor vendas do primeiro quarto. Então, eu tenho aqui como fazer essas perguntas e rapidamente ela me responder.
Mas eu vou criar aqui meu painel. E meu dashboard, que eu tenho? Eu tenho aqui a parte de relatórios, que vem tudo, relatório, tabela, e eu tenho os elementos. Os elementos são os meus widgets, eu posso pôr imagem, eu posso pôr texto, eu posso pôr título, eu posso inserir código, eu posso criar meu dashboard da forma que eu bem entender. Então, eu vou aqui primeiro, eu vou criar um widget aqui, que ele vai ser um KPI. Eu quero saber qual foi o total de vendas. Então, meu KPI vai ser de total de venda. Eu vou pegar na coluna de dados, eu quero que vá em vendas, e qual a soma de todas as vendas, tá? Como é um número único, eu não preciso nem agrupar. Feito isso, ó, ele me botou aqui ó, o valor total de vendas. E eu vou criar um de meta. Eu quero ver se eu tenho eu estou atingindo a minha meta, tá? Então eu venho aqui, ó, um gráfico de marcador. Eu vou definir que a venda ele vai continuar aqui a soma de vendas, só que eu vou falar aqui, ó, que o valor constante de destino é a minha meta. Então a minha meta teria que ser 1,5 milhão. E o máximo que eu acredito que chega é 1,8 milhão, tá? Feito isso, eu vou aplicar aqui. Olha, ele me colocou aqui, olha, ele pôs uma barrinha. Agora eu vou mudar até um pouquinho, eu vou pôr um novo dado aqui, que é a configuração. Vou mudar aqui, ó, vou pôr aqui em verdinho, posso pôr em verde, posso pôr em vermelho, posso deixar em branco. Vou mudar a cor da barra, que eu gosto uma barra mais azul interessante. E eu posso mostrar, né, exibir o rótulo de destino, exibir o rótulo de máximo e mínimo, tá? Eu apliquei aqui. Então, eu consigo aqui ver, por exemplo, que o que eu atingi foi 1,3 milhão, mas a minha meta é 1,5 milhão e o meu máximo aqui do meu indicador é 1,8 milhão. Então, eu vou deixar aqui até bonitinho aqui. Vou colocar aqui. E vou pôr meu índice. Deixa eu salvar aqui meu painel. Dashboard. Webinar. E vou deixar aqui bonitinho. Pode ver que eu estou deixando os meus itens bonitinhos. Com isso, eu vou colocar o meu gráfico de vendas aqui, tá? Meu elemento de gráfico de vendas. E vou colocar também o meu relatório de tabela de preço pivot table aqui, tá? Vou subir esse usuário aqui e vou criar um elemento título para o meu dashboard. Tá? Dashboard, vendas, webinar. Tá? Bonitinho aqui. Ah, eu quero aumentar a fonte. É uma fonte bem... Ó, tá bem pequenininha aqui. Isso, ficou bonitinho. Legal. Com isso, ó, já estou criando o meu dashboard. Deixa eu arrumar aqui, ó, bonitinho. Tá? Arrumei, deixei bem bacana. E eu vou mudar aqui o tema, tá? Eu quero mudar esse tema aqui. Bem bacana aqui, ó. Posso escolher alguns temas. Eu vou deixar esse aqui bem colorido aqui. E vou o modo exibição. Olha como ficou o meu dashboard, tá? Então aqui eu tive um dashboard, quando eu clico ele ainda me mostra os dados adjacentes. Então, com isso eu criei rapidamente, em 15 minutos a gente criou um dashboard de 2 tabelas, tá? E dá para fazer coisas mais poderosas, dá para fazer a parte de CodeML usando Python, dá para fazer em SQL, criar relatórios usando o SQL, dá para fazer. E aqui a gente tem
tem como passar também e deixar isso bonitinho e web, né? Então você tem toda essa facilidade, tá? E agora que a gente viu funcionando, a gente vai para perguntas e respostas, tá, gente? Agora é o momento que vocês podem fazer perguntas e vou tentar responder todas. Ó, perguntas, gente, vocês podem vir aqui em perguntas e respostas aqui. Tem uma aba que você consegue mandar suas perguntas e respostas aqui. Obrigado, Fernando. Sim, é possível você fazer. Bom, tem duas perguntas aqui muito interessantes. Zorro possui integração com RP, OMIE e Google Planilhas? Primeiro que sim, tá? Quando eu venho aqui em mais fontes de dados, eu consigo aqui pegar na importação de tabelas. Tá, vamos lá. Importação de tabelas aqui, eu tenho como pegar ali de várias fontes. Então, você tem aqui algumas fontes, uma que é o Google Planilhas, você vai ver aqui, ó, você vai ter a parte Google AdWords, você tem a parte planilhas na nuvem, tá? Então, você tem como pegar aí do Google Drive ou de alguma planilha aqui, tá? E o OMIE, se eu não me engano, ele tinha OMIE aqui também fácil. Se não, você pega por API, tá? Qualquer aplicativo que você já não consiga encontrar, você pode pegar diretamente via API. Então, você tem aí como alimentar via a API. É possível criar um relatório de barras fazendo o seguinte cruzamento, todos os chamados abertos no mês e outro aba? Sim, é possível. Dentro do próprio dashboard, você pode criar abas, tá? Modo edição. Vou pegar aqui. E eu posso adicionar guias. Então, eu posso ter uma guia mostrando todos os meus chamados, outra guia também para isso, e também uma terceira guia para cruzar esses dados. Então, eu consigo fazer o cruzamento. Esse cruzamento eu posso fazer mediante a criar uma tabela de consulta, tá? Essa tabela de consulta, ela é um select. Então, eu consigo fazer isso também. Então, eu consigo criar uma tabela de consulta resultando da consulta de 2 ou 3, fazendo select, fazendo join, tá? Próximas perguntas. Bom, gente, agradeço a todos aí, a participação de todos. Obrigado. O que eu tenho só os últimos recadinhos para vocês, tá? Que nós teremos um webinar no dia 17, num bootcamp 17/5, que serão 8 horas, a gente ensinando como trabalhar fortemente com Analytics, é gratuito, tá?
Então é um webinar, depois entra na página da Cafinet e tem lá como se inscrever. Na verdade nem é um webinar, é presencial, é um bootcamp. E também tem o treinamento oficial de Zorro Analytics também, que será dado. Um é dia 17/5 e outro, eu acredito que seja em maio também, que é aí já o treinamento de certificação.